A safra de soja 2021 está para começar em diversas regiões do Brasil. Mas como é que será que está a questão das sementes para essa safra? Para ajudar a gente a entender melhor esse cenário de compras de sementes, a disponibilidade ainda no mercado, a gente recebe aqui o Gladir Tomazelli, ele que é vice-presidente da Abras, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Gladir, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado a você, a Notícias Agrícolas, pela oportunidade de poder falar sobre esse assunto. Bom dia a todos. Gladir, o vazio sanitário se encerrando em diversas regiões, como é que está a compra de sementes para essa safra? Todo mundo que vai plantar nesse ano já comprou a sua semente? Olha, eu acredito que todo mundo já comprou a semente. Todo mundo, vamos dizer assim, 99% já deve ter sua semente garantida para o plantio. O que ocorre agora é que hoje, iniciando a possibilidade de plantio, final do vazio sanitário, como você disse, nós temos aí em algumas regiões uma previsão de atraso de chuvas, especialmente aqui em Mato Grosso, as chuvas deverão atrasar, ainda não caíram, né? O que tem muito por aqui é fogo, então nós estamos precisando da chuva por essas duas coisas. Por esse calor exagerado que está causando inúmeros prejuízos aí em relação ao fogo e risco de vida com as pessoas e a fauna e a flora, enfim, o meio ambiente e também porque inicia-se a safra, ou seja, a economia de 2021 começa a ser plantada nesse dia 15, com o final do vazio sanitário. Então, algumas sementes poderão ter algum problema de qualidade, sobretudo aquelas sementes entregues muito cedo e que não estejam no melhor local de armazenagem, poderão sofrer problemas com a qualidade. Haverá também a diferença de cálculo entre o comprador e o vendedor sobre o volume de semente para cobrir a área. Então tem um repique ainda de sementes aí para acontecer nessa venda que ainda continua durante o período aí de setembro e outubro. E aí, Gladir, além dessa questão, né, de atraso de chuvas em diversas regiões, a gente tem um ano que pode haver o Laninha, pode ter dificuldades de chuvas aí na parte mais ao sul do país, e quando isso acontece, essa possibilidade de replantio aumenta. Como é que está a disponibilidade de sementes no mercado nesse momento? Caso o produtor precise fazer esse replantio lá na frente, ele vai ter bons volumes disponíveis para compra ainda? Bom, nós tivemos um probleminha com a comunicação com o seu Gladir Tomazelli. A gente vai refazer a ligação com ele e voltar aqui com mais informações. O Gladir Tomazelli, vice-presidente da Abras, que estava conversando com a gente para ajudar no panorama do atual cenário para sementes de soja aqui no Brasil, pensando nessa safra 2021, que está para começar. O vazio sanitário já se encerrou no Paraná. Hoje esse vazio se encerra no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, outros dois estados importantes na produção. E aí o Gladir comentando que cerca de 99% dos produtores já com as suas sementes compradas, já tudo preparado para iniciar o plantio, mas nesse momento esperando as chuvas que atrasam e dificultam esse início de trabalhos nessa safra 2021. O Gladir destacando que o produtor vai ter que ter bastante atenção nesse momento para iniciar o seu plantio, é preciso esperar as chuvas. A gente retomou a comunicação com o Gladir. Gladir, eu perguntava para o senhor essa questão de, nesse ano, além dessa falta de chuvas nesse momento, a gente tem a possibilidade de um laninha que pode dificultar as precipitações em algumas áreas. Como é que o produtor, caso ele precise fazer replantio lá na frente, ele vai encontrar disponibilidade de sementes para comprar e fazer esse replantio? Olha, o mercado de sementes no Brasil inteiro, ele é além da demanda, ou seja, a produção sempre é maior do que a demanda. Haja visto que esse setor enfrenta dificuldades aí em relação à rentabilidade, por ser
superabastecido. Então, eu não vejo assim possibilidade de faltar sementes caso venha haver uma necessidade por replantio, a não ser que seja algo assim extremamente exagerado, uma crise hídrica muito violenta. Bom, aí estaríamos fora dos padrões. Mas qualquer dificuldade em relação a atraso de chuvas, em relação à falta de chuvas, em relação a plantio, o mercado de sementes, o mercado de produção de sementes está preparado para suprir a demanda, a necessidade dos produtores. Evidente que em algumas regiões poderão ocorrer a falta de algumas cultivares mais desejadas, ou que regionalmente tenham uma melhor performance, um melhor resultado, e provavelmente nesse sentido aí tenhamos que plantar aquilo que se encontrar. Mas hoje em dia a possibilidade de produzir mal por causa de uma variedade é muito difícil. As variedades no mercado são muito produtivas, têm uma performance muito alta. Evidente que pode haver uma perda de capacidade de produção, mas eu não tenho dúvida que os agricultores vão conseguir suprir a sua necessidade de encontrar sementes. Seu Gladys, nessa safra, o que a gente pode falar da relação de troca para o produtor no que ele gastou comprando a semente, comparado aí com os atuais preços da soja? Foi uma relação vantajosa para o produtor nessa safra, essa compra de sementes? Para o agricultor, sim. A relação de troca entre a semente e o agricultor foi muito vantajosa para o agricultor, porque o preço da commodity se elevou bastante em função do dólar, a própria cotação internacional se elevou bastante e o preço das sementes não conseguiu acompanhar a alta da matéria-prima. E nós, do setor sementeiro, agora estamos aí com os royalties de cultivar para pagar, com os royalties de tecnologia para pagar e infelizmente, a relação entre a semente e a soja está descasada, está muito longe de ser uma relação justa. Nesse caso, em relação às sementes, o agricultor não teve aumento de custo de plantio da próxima lavoura. Ao contrário, ele teve uma baixa do custo de produção em função do grande aumento que teve o seu produto, que é a soja indústria, a soja grão. A soja semente não acompanha a commodity e isso, inclusive, impõe ao sementeiro ao produtor de sementes uma dificuldade bastante grande e que no próximo ano provavelmente se refletirá com alguns problemas aí em função da expectativa de alto preço da matéria-prima. É possível que tenhamos alguns problemas em relação ao plano de volume de produção de sementes em 2021. E aí, seu Gladys, nesse momento, né, que a gente já comentou essa situação climática atual para o plantio da safra, que tipo de cuidados o produtor precisa ter antes de jogar a sua semente no solo? Ele precisa esperar que tipo de umidade, que tipo de condições antes de iniciar o seu plantio? Olha, eu não gostaria de cravar os números porque a pesquisa fala melhor do que o meu conhecimento, mas eu cito que esse é um fator extremamente importante. O agricultor precisa observar a umidade do solo e a umidade relativa do ar, né? Qual é a capacidade que esse solo tem de manter-se com umidade, de reter umidade. Se nós tivermos uma primeira chuva e uma chuva não muito segura, uma chuva, digamos a chuva de 10, 15 milímetros, e não houver a previsão de mais uma chuva igual a essa, ou 2 ou 3 nos próximos dias, é um risco muito grande, porque você coloca a semente no solo, você cria a condição dela umedecer e entrar em processo de germinação, só que ela não vai ter a umidade suficiente para sair do solo. E muitas vezes aí acontece que o agricultor, junto com o seu fornecedor de semente, junto com a área técnica,
chegam a ficar 10 dias nessa agonia, digamos assim, entre aspas, de se a lavoura vai formar ou não vai formar. No meu entendimento, quando a lavoura tem dúvida se vai ficar bem formada, ela já perdeu o potencial de produção. Então, é muito importante porque qualquer perda de vigor, qualquer perda de germinação, qualquer perda de uniformidade da lavoura plantada pode levar a uma perda de 10, 15 sacas por hectare no potencial de produção da cultivar. E isso com certeza vai refletir na falta de renda aí lá no final da lavoura, né? Então esse é o período importante. Esse é o período, no meu entender, que nós precisamos cuidar da nossa lavoura, plantar na umidade certa, plantar na velocidade certa, distribuir bem a semente, mas muito importante observar a umidade do solo e a segurança dessa umidade para que a semente possa não só ser plantada, mas que ela possa emergir e formar uma boa lavoura. Seu Gladir, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário para as sementes de soja aí nessa beira de próxima safra. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. O recado que eu quero dar é que é o seguinte, que os agricultores têm mais uma vez uma oportunidade de observar, comprar semente de qualidade, de fornecedores idôneos. Nós estamos atravessando um período de dificuldade em relação ao custo de produção de sementes, principalmente pelo custo da matéria-prima, pelo custo dos royalties, que nós, multiplicadores de sementes, somos obrigados a pagar, e esse valor está embutido no valor da semente, o agricultor nem percebe. Quem percebe somos nós, que temos que deixar uma grande fatia desse preço da semente para o pagamento de royalties ao obtentor. E assim a cadeia enfrenta dificuldades quando há um descasamento de preço entre aquilo que se produz e a matéria-prima para gerar a produção. Então é importante observar, comprar semente de produtores idôneos e fazer com que esse mercado, que é importante e que abastece a grande demanda aí da produção agrícola, seja um setor valorizado, e para que ele seja valorizado dentro do seu valor monetário e dentro da sua linha de fidelidade, idoneidade na produção, para que possamos ter uma produção futura com segurança. Seu Gladir, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. A Brasa agradece a oportunidade aí de participar do programa aí do Rural Notícias. Esse, o Gladir Tomazelli, ele que é vice-presidente da Abras, conversou com a gente para explicar um pouquinho melhor o atual cenário para o mercado de sementes aqui no Brasil, nesse momento que a gente está aí às vésperas do início da próxima safra de soja 2021. Uma entrevista dividida aí em duas partes. A primeira delas, o Gladir tranquilizando o produtor, cerca de 99% dos produtores de soja já com as suas sementes compradas, as suas sementes entregues e se preparando para iniciar o plantio. O Gladir também tranquilizando, dizendo que não há risco de falta de sementes, mesmo em caso de replantio, a não ser que haja aí uma seca muito drástica, a necessidade generalizada de replantios, aí sim pode faltar semente, mas em casos normais essa situação não deve acontecer. O que pode acontecer é a falta de determinada cultivar e mais procurada aí em alguma região, mas ainda assim o produtor vai ter a possibilidade de substituir por outra cultivar para reiniciar os seus trabalhos para essa safra. Já pensando no futuro, aí sim a preocupação por conta do setor de sementes, o Gladir destacando a disparidade muito grande entre o custo das matérias-primas para se produzir uma semente, especialmente o custo do pagamento de royalties para tecnologias, que acaba sendo absorvido pelo produtor de sementes, com o custo de venda da semente. Então, o Gladir destacando a possibilidade de dificuldades no volume de sementes produzidas para a próxima safra devido a essa disparidade de preços.
Diante de tudo isso, a recomendação final do Gladir Tomazelli, vice-presidente da Abrás, é que o produtor nesse momento tenha calma, tenha tranquilidade antes de iniciar o seu plantio. A gente vive uma situação de falta de chuvas, essas precipitações podem atrasar em diversas regiões produtoras, então é preciso que o produtor fique bastante atento a tudo isso, ao regime de chuvas, à umidade do solo, somente coloque a sua semente no chão assim que a umidade do solo estiver boa, tiver novas chuvas previstas para os próximos dias, para garantir o bom potencial dessas sementes e o bom potencial produtivo dessa safra 2021 aqui no Brasil. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.